Vamos lá iniciar nossa live de hoje. Então, hoje o nosso tema, para quem ainda não colocou o tema, pode anotar aí. A cura começa quando você se olha. Esse é o tema da nossa live hoje. A minha pergunta para você é a seguinte: quantas vezes você olha a dor do outro e esquece de olhar a sua própria dor? Anotem o primeiro passo para a cura. O primeiro passo para a cura é o reconhecimento. Isso acontece quando você passa a se olhar sem crítica, sem máscaras e começa a enxergar o que realmente você sente. Nesse momento, então, a dor, ela passa a ser a sua aliada e a dor mostra onde você precisa colocar o amor. Eu quero agora, nesse momento, que você mergulhe dentro de você com intensidade e se pergunte: quando você parou de se olhar com amor, acolhimento e bondade sem se julgar? Para um pouco e pensa: quando foi que você parou de se olhar com amor, acolhimento, bondade e sem julgamento? Quando você se nega a se olhar, você adoece de três formas. Você adoece emocionalmente, mentalmente e fisicamente. O corpo, ele começa a gritar aquilo que a sua alma ela silencia. Preste atenção nisso agora. Muitas pessoas, elas acham que estão fortes, que são fortes, mas na verdade, elas estão anestesiadas. Quem é você nessa vida? Você acha que é uma pessoa forte ou você está apenas anestesiada ou anestesiado? Você para de olhar a sua dor para, enfim, olhar em volta, olhar a dor do outro. Olha para fora e então a sua ruína acontece. Você foca nos problemas que são dos outros, você abraça responsabilidades que não são suas e aquela pessoa que cuida, abraçando responsabilidade que não é dela, pegando tarefas que não é dela, acredite em mim, ela se torna invisível para as pessoas. Então, eu vou repetir de novo, que é para não esquecer. Muitas pessoas acham que são fortes, quando na verdade estão anestesiadas. Hoje, não vou ensinar uma mágica, porque mágica não existe. Eu vou ensinar um poder e entregar na sua mão. Esse poder, ele realmente tem nome. Ele chama autoconhecimento. Esse ato é um ato de amor, é um ato de coragem. É como se você dissesse a você: eu me importo comigo. Quando a pessoa ela começa a olhar para dentro dela. Preste atenção e, se possível, anote isso. A cura não é um evento, é um processo. A cura não é um evento, é um processo. Ela começa quando você decide a se olhar de verdade, antes de buscar respostas lá fora. Você tem que buscar respostas dentro de você. E acredite, essas respostas, elas existem. Eu vou agora dar uma pausa e vou te ajudar a começar a se questionar e começar a entender como você pode fazer esse mergulho dentro de você. Quer ver? Vou fazer algumas perguntas. Você, você se sente uma pessoa feliz? Você é feliz? Responda aí dentro de você. O que está errado na sua vida? O que está errado na sua vida? Só você sabe. Se você é feliz, o que está errado na sua vida? Seria relacionamento? Você está acima do peso? Está faltando dinheiro? Você não está feliz na sua profissão?
Ou você é aquela pessoa que tem medo de tomar decisões, dar errado. A sua decisão é uma pessoa medrosa? Vai se questionando, vai mergulhando dentro de você. Ou é aquela pessoa que está cansada de procurar caminhos e não acha nenhuma saída. Tem uma coisa que, se você não entender, nada vai dar certo para a sua vida. É exatamente a sigla que eu anunciei. A sigla DPA. Anote aí. Sigla DPA. Preciso entender para achar a saída. Vamos entender o significado dessa sigla. Ela significa decisão, que é o D, permissão, que é o P, e ação, que é o A. Essa é a única chave que destrava tudo. Tudo começa, então, com uma escolha. E quando você entende que você precisa ter escolha, precisa ter uma atitude na sua vida, você compreende que não existe o momento perfeito. O momento perfeito, ele nunca vai aparecer. Isso porque estamos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas e com situações imperfeitas. Não espere, então, o momento perfeito para decidir. E quando você entende isso, você entende tudo. A decisão certa vem quando você tem uma conversa com você mesmo e diz para você mesmo: eu não quero viver assim. Essa energia da sua decisão, essa energia que vai mudar tudo na sua vida. Mergulhe aí dentro de você novamente e responda: qual área da sua vida pede uma decisão hoje? Eu dei uma pausa. É uma pergunta tão importante. Qual área da sua vida pede uma decisão hoje? Quem já acompanha os treinamentos há algum tempo sabe que nós temos 7 áreas da vida. Qual delas você precisa melhorar? Vou perguntar novamente: qual área da sua vida pede uma decisão hoje? E eu quero que, até terminar esse treinamento, você descubra o que realmente você precisa para a sua vida, porque a resposta está aí dentro do seu coração, da sua mente. A segunda porta que você tem que abrir chama-se permissão. Como assim permissão? Você tem que aprender a permitir sentir, permitir ser uma pessoa franca no que você realmente quer, no seu processo, na sua jornada. No processo, você pode até errar, só não pode desistir. Lembra disso para a vida. Todo processo pode acontecer erros. Vivemos num mundo imperfeito, pessoas imperfeitas, mas o que você não pode é realmente desistir. Se você erra, você volta à sua rota, cria uma nova estratégia. Sabe por que muitas pessoas têm medo de errar? Muitas pessoas, elas não se permitem viver o novo porque elas têm medo. Medo da crítica. Às vezes ela sente medo até mesmo de consequências, porque tudo que você decide fazer na vida, primeira coisa que você precisa saber, 50% de chance de dar certo, 50% dar errado. E 100% se você ficar aí parado e não fizer nada. Então, a cura e o destrave, eles vão acontecer quando você diz com toda a verdade dentro de você, com a sua verdade, eu me permito viver o melhor que eu posso. Essa é a segunda chave, a permissão, que abre a segunda porta e é a ação que te faz avançar. A ação transforma, então, a decisão em uma energia de resultado. Se você decidir, depois desse treinamento, ficar parado, decidir não mergulhar dentro de você,
descobrir em que área você precisa melhorar, tomar uma decisão, se permitir e tomar uma ação. Se você não fizer isso, esse treinamento não é para você. Daí eu não sirvo para ser sua mentora, não sirvo para ser sua terapeuta, não sirvo para esse treinamento, porque eu também dependo que você siga essa sigla, DPA, decisão, permissão e ação. Nada dá certo na vida se você não tiver uma estratégia, um plano. Você simplesmente vai ver a vida passar. Você simplesmente vai ver pessoas irem para frente quando você vai ficar no mesmo lugar. Peraí, no mesmo lugar não. Você vai para trás. Porque a pessoa ela nunca estaciona, ela sempre vai passos atrás. Não seja uma pessoa assim. Busque conhecimento para que você possa tomar boas decisões, se permitir tomar boas decisões. E a ação, ela vai te dar uma energia para o resultado que você tanto sonha na sua vida. Então, sempre que eu começo uma terapia, eu sempre falo, é 50% aí, 50% aqui. E se unirmos 50 aqui, 50 ali, dá 100% e a coisa acontece. Leve para a vida uma ação, mesmo que pequena, anote isso, te tira do mesmo lugar. Quer um exemplo? Você pode até mesmo começar com uma ação bem pequena, simples. Tipo, eu vou começar a escrever aquilo que eu sinto, aquilo que eu quero. A escrita, ela tem poder. Você pode sair hoje dessa terapia e pensar, eu vou me inscrever no curso. Você pode falar, eu vou diminuir minha rede social, meu tempo que eu gasto ali na rede social. Ou você pode começar pequeno também, com uma pequena caminhada de 20 minutos. Apenas comece. Mas daí talvez você pensa, mas eu vou fazer só 20 minutos de caminhada? Melhor do que nada. Porque muitas vezes você vai condicionar, ensinar o seu cérebro que é algo que você precisa para a vida. Então, apenas comece. Não consigo uma hora, consigo 20 minutos, consigo 15 minutos, mas já é um início para que você saia da mesmice. Para você destravar, uma coisa que você precisa entender também, que na realidade você precisa compreender que abrir a sua mente é muito necessário. Então, quando você abre a sua mente e entende que o conhecimento é o único investimento que você não perde, não quebra e ele multiplica, você tem o poder na sua mão. Conhecimento ninguém tira de você. Podem até tentar, mas não tira. Então, realmente, investir em conhecimento é algo muito, muito importante. Primeiro, então, você abre a sua mente e depois você entende essa frase, que conhecimento é importante, abraça ela para a sua vida. E então anote uma frase poderosa. Eu gosto muito dessa frase e eu acredito muito nessa frase. Sozinho, sozinha, você pode ir mais rápido, mas acompanhado das pessoas certas, você vai muito mais longe. Eu vou dizer novamente, sozinho, você vai, pode até ir mais rápido, mas acompanhado por pessoas certas, você vai mais longe. E eu realmente desejo que você vá longe, longe, que você vá longe. Por isso, hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do conhecimento e também decidimos formar a segunda classe de alunos. Segunda classe de alunos. A primeira foi em 2024, durou um ano. E tem muitas pessoas aqui hoje que estiveram um ano conosco na classe de alunos. E essa classe, essa segunda que está sendo formada, que vai ser online,
é para pessoas que entenderam a frase que eu acabei de citar e repetir, que a pessoa ela pode ir mais rápido sozinha, mas ela vai mais longe acompanhada de pessoas certas. A classe, então, ela começa agora, dia 7 de novembro, e finaliza dia 26 de dezembro. Preste bem atenção nisso. O cronograma inicial eram 8 treinamentos. Depois melhoramos e vamos ter 16 treinamentos. Espera aí, vamos superar 24 treinamentos em 2 meses. Será que dá para mudar se você quiser realmente mudar? Eu digo que sim, porque muitas pessoas fizeram 1, 2 meses classe de alunos em 2024, outras pessoas acompanharam durante um ano. E essas pessoas que levaram a sério essa entrega de conteúdo e de conhecimento transformaram vidas. Vidas foram transformadas nas 7 áreas: financeiro, profissional, social, emocional, espiritual, enfim, as 7 áreas da vida foram transformadas. E você, será que vai pertencer à sigla DPA e tomar a sua decisão, fazer conosco esses 24 treinamentos, ou você vai se sabotar dessa vez e não iniciar? Veja bem, hoje eu estou oferecendo para vocês uma condição muito especial para você não se sabotar e não ter jeito, estar junto conosco nessa segunda classe de alunos. Nós já temos um grupo de alguns alunos que já se inscreveram, já pagaram o valor R$ 200 por 24 treinamentos que serão feitos em 2 meses todas as sextas-feiras, às 20 horas no horário Brasília. Já tem esse grupo formado. Agora, tem algumas pessoas que me pediram uma condição especial e ela chegou hoje aqui nessa live. Se você quer entrar nessa condição especial e fazer a classe de alunos conosco online e ter esses treinamentos, você pode fazer o seguinte: o início vai ser no dia 7 de novembro. Você pode pagar R$ 100 até dia 6 de novembro e assiste os primeiros 12 treinamentos. Daí, em dezembro, ela vai começar e você paga os outros R$ 100 até dia 5 do 12 e recebe os outros 12 treinamentos, somando 24 treinamentos. Se você dividir e fizer a conta aí, eu nem sei, vai sair muito, muito barato. Mas o valor, o conteúdo, você pode ter certeza que quem fizer não vai se arrepender. Está preparado um conteúdo de transformação. Para quem quer começar 2026 com a mentalidade diferente, com a vida diferente, porque nós vamos entregar muito conteúdo nesses 24 treinamentos. E para deixar ainda mais incrível, vai acontecer uma coisa que não aconteceu no ano de 2024. Não aconteceu. Tem uma novidade. Na nova classe, nós convidamos uma mentora chamada Jéssica Ferreira. Ela é especialista em beleza, autoestima, amor próprio e ela estará conosco nessa nova classe de alunos. Eu vou apresentar a Jéssica para vocês hoje. E aí vocês já vão pensando quem é que quer realmente ter esses 24 treinamentos e estar conosco na classe de alunos. Como eu falei, hoje eu estou sem o Luiz Fernando, estou ao vivo. Deixa eu procurar a Jéssica aqui. Ah, achei a Jéssica. E daí eu vou tirar a tela só para continuar a nossa gravação. E vou substituir pela Jéssica. Jéssica, é um prazer tê-la conosco. O treinamento, a classe de alunos será feita por Luiz Fernando Pereira, Rosileia Pereira e Jéssica Ferreira. Quase Pereira, hein? E aí, Jéssica, é com você. Boa noite, gente. Obrigada, Rô, pela introdução. Deu tempinho de trocar? Deu? Então tá bom. Então eu vou começar me apresentando
E por pouco eu não sou Pereira, porque minha mãe tem Pereira. O nome da minha avó é Luzia Pereira Ferreira. Fiquei só com Ferreira. Tá na família. E para quem não me... Gente, eu tô com dois dispositivos, então às vezes se eu olhar aqui pro lado é para ver a carinha de vocês, tá bom? Porque aqui eu tô falando direto, mas às vezes eu vou dar uma olhadinha aqui para ver. Mas primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Sou a Jéssica Ferreira. Eu sou criadora de conteúdo e mentora em autoestima, imagem pessoal, beleza feminina. E eu sou, além de amiga, também sou paciente da Rô. Inclusive, eu estou aqui hoje devido a tudo que eu aprendi e conheci com a Rô, que eu fiz terapia, fiz o gráfico com o Luiz Fernando, e quem já conhece eles já sabem que eles são maravilhosos, né? Então, eu só estou aqui hoje falando dessa forma porque eu tive o privilégio de conhecer eles. E eu vou contar para vocês um pouquinho dessa minha mudança, porque ela tem muito a ver com esse tema que a Rô falou, que é a cura começa quando você se escuta. Então, para começar, eu gostaria assim que vocês refletissem sobre algo muito importante, principalmente para a gente que é mulher. Provavelmente deve ter algum marido ou algum homem escutando, né? Então é para todos, mas principalmente nós mulheres, às vezes, a gente se olha no espelho e não se reconhece. Já aconteceu isso com vocês? De se olhar no espelho e não se reconhecer? De se sentir tão cansada, tão esgotada, a ponto assim de não se reconhecer mesmo. Ou até mesmo você parar e pensar assim, eu tô tão cansada, eu tô tão esgotada, eu não tenho tempo para mim, mas mesmo assim ainda colocar outros à frente de você. Pode ser seus filhos, ou seu marido, ou até mesmo os amigos, ou o trabalho. Você coloca tudo isso à frente de você. Já aconteceu isso com vocês? Com alguma de vocês? É por isso, assim, que isso me toca bastante, porque é onde a gente percebe que realmente a cura começa quando a gente decide se escutar e se escolher. Porque, na verdade, foi como a Rô falou, é uma decisão. E o nosso corpo fala. O nosso corpo fala todo momento com a gente. O que o seu corpo está falando? Quando você se olha no espelho, o que seu corpo está pedindo? Ele está pedindo alguma ajuda, algum cuidado especial? Seja, às vezes parece até supérfluo falar, né? Mas seja algum cuidado com a pele, algum cuidado com o corpo, algum cuidado com a saúde, o nosso corpo fala a todo momento. E a cura só começa quando a gente decide se escutar e se escolher. E durante muito tempo, assim, na minha cabeça, eu achava que se cuidar era algo superficial, que, tipo, tinha muito a ver com a aparência. O autocuidado era só a ver com a aparência, se sentir bonita. Só que quando eu comecei a me observar, eu percebi que o autocuidado é um ato de amor e respeito próprio. Olha só que interessante essa frase. O autocuidado é um ato de amor e respeito próprio. Então, a gente costuma respeitar e amar o próximo, a gente aprende isso. Mas será que a gente demonstra amor e respeito por nós mesmas? E quando eu decidi a começar a me escutar, isso me levou assim a esse poder que a Rô falou. A Rô nos deu um poder hoje, né? Que é o autoconhecimento. Quando eu decidi a começar a me escutar, eu percebi que realmente era um poder. Eu me conhecer de verdade. E aí eu comecei a me reconectar comigo mesma, porque a terapia me ajudou a fazer isso. Então foi quando eu fiz o gráfico do Corpo Explica, que me ajudou muito a entender o que meu corpo, o que as minhas emoções estavam querendo dizer, o que elas disseram há muito tempo e às vezes eu não percebia. E aí eu mergulhei mesmo e me permiti mudar, porque até o entanto, como eu não me conhecia totalmente, não tinha como ter uma mudança. E a partir desse momento que eu comecei a mudar, as coisas começaram a caminhar. Então eu mudei a minha postura, eu mudei o meu jeito de agir, até mesmo o meu jeito de pensar. Às vezes, algumas coisas eu achava que era de alguma forma, mas não, eu comecei a mudar, porque é uma frase que eu gosto muito, né? Que a Rô me ensinou, uma das primeiras frases. Que quando você muda, tudo muda. E foi verdade, inclusive a minha profissão. Para quem ainda não sabe, eu trabalho, por isso que eu falo assim, nessa parte da área da beleza, eu gosto de falar bastante, porque eu trabalhei fazem 7 anos que eu estou na área da beleza e agora eu estou fazendo uma transição de carreira, mas que tem muito a ver ainda com isso, porque eu percebi o quanto que as mulheres elas se abandonaram, elas deixaram de se amar. Elas às vezes fazem alguma coisa por si, mas é tão pequeno
que no decorrer da semana, do dia, do mês, elas ainda assim se sentem cansadas, esgotadas, mas porque elas não têm esse amor e respeito próprio. Porque elas também tinham esse pensamento que talvez eu tinha, que o autocuidado era algo supérfluo, era só aparência. E não, é algo muito mais profundo. E os resultados são maravilhosos, porque hoje, assim, eu sinto mesmo que eu tô em paz comigo mesma, eu me sinto uma mulher mais confiante, eu tenho uma vida mais saudável, eu tenho um relacionamento saudável, até mesmo na minha família é algo assim, os relacionamentos com família, amigos, é algo muito mais leve, não é aquela coisa tóxica que às vezes a gente acostuma a viver. Então a terapia, ela realmente me ajudou muito, e eu sou muito grata a Rô, sou muito grata a Luiz Fernando, e grata até a mim mesmo por ter me permitido, por ter decidido mudar. Então é por isso que eu tô aqui, porque eu posso ajudar você, assim como eu fui ajudada, e eu vi que é possível, e eu posso te mostrar que também é possível mudar, ter essa mudança. E se cuidar, se amar e se respeitar. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta que tem a ver com autocuidado, mas às vezes tem algumas confusões. Para começar, sobre a questão da autoestima. Para vocês, o que é a autoestima? É às vezes um assunto meio banalizado, né? Porque hoje, com os recursos que a gente tem, redes sociais, se fala muito, né, de você se amar, se cuidar, autoestima, mas se tornou um assunto banalizado. Então, por isso que assim, é bom a gente entender, porque algumas pessoas elas confundem a autoestima com a aparência. Só que a autoestima não é você se sentir perfeita. Hoje, infelizmente, a gente tem muito essa cobrança. Porque a todo momento a gente está vendo mulheres com os rostos impecáveis, cabelos impecáveis, corpos impecáveis, porque a gente tem muito recurso, né? Antigamente a gente não via tanto, mas todo momento é alguém falando sobre a rotina na academia e que foi no salão de cabeleireiro. Então, ela está muito linkada só à aparência. Só que a gente tem que entender que, na verdade, a autoestima é se aceitar e estar em um processo. Então, o que significa isso? Se a gente for pensar no autocuidado, às vezes a pessoa acha que o autocuidado é só fazer o skincare, cuidar da pele e ir no salão de cabeleireiro, né? Que agora a gente também vê um monte de recurso de skincare, de limpeza de pele, várias coisas, vários produtos coreanos, que são maravilhosos, que eu acho que todo mundo gostaria de ter. Então a gente vê vários recursos, né? Só que o autocuidado, o verdadeiro autocuidado, olha só que interessante, ele sustenta a sua autoestima nos dias difíceis. E se a gente for pensar, principalmente é onde eu volto para as mulheres. Em um mês, eu e a minha irmã brinca bastante, que nós somos 4 mulheres em um mês, né? Às vezes até mais de 4 mulheres, porque a gente tem mudança de hormônio, às vezes um dia a gente tá bem, no outro dia não tá. Se tiver de TPM, então, parece que é uma outra mulher que toma conta da gente, né? Então, você, assim, sente que nos dias difíceis, mesmo você tendo a autoestima um pouquinho mais baixa, mas você tá se cuidando. Então, tem essa ligação entre o autocuidado e a autoestima. O que é o autocuidado? Se a gente for pensar, é um banho demorado depois de um dia pesado, dia de trabalho, você se permitir tomar aquele banho gostoso, ou uma pausa para respirar, você tomar um café gostoso. Às vezes tem algum lugar na sua cidade que você gosta de ir, relaxar, que seja sentar no banco da praça, olhar os ipês maravilhosos. Aqui em Botucatu tem muito ipê, ipê amarelo, ipê branco, ipê rosa. Então, assim, o autocuidado, ele envolve pequenas coisas, é você tirar uma pausa no dia, sabe? Quando tudo dentro de você tá gritando, você parar, conseguir respirar, e não só fazer um skincare, ou fazer só um cuidado, uma coisa do cabelo, mas sim o dia a dia mesmo. E interessante que uma das maiores formas de autocuidado, que é o que a terapia ajuda muito a gente, é você dizer não. Quem aqui tem dificuldade de dizer não? Às vezes a gente não quer fazer uma coisa, mas mesmo assim, o que a gente faz? Fala assim, né? Mesmo querendo, fala não, e mesmo sabendo que a gente não poderia fazer aquilo. Então, até nisso, o autocuidado, ele entra. É você saber se respeitar. E algo muito interessante é que às vezes as pessoas elas falam assim,
Tipo, ai, aquela pessoa tem autoestima muito alta, ou ai, aquela pessoa tá com uma baixa autoestima. Só que a autoestima, ela não é um interruptor que liga e desliga. Tipo, ai, hoje eu vou estar com a autoestima boa. Não é isso. É uma decisão diferente, porque ela é construída todos os dias. Ela é construída nos nossos pensamentos, ela é construída nas nossas escolhas e nas nossas ações, que tem a ver com isso que eu falei. É você decidir falar assim, ó, hoje eu vou tomar um banho relaxante. Hoje ninguém vai me atrapalhar no meu banho. Ou hoje eu vou tirar e comer uma coisa bem gostosa que eu quero. Então, essas escolhas, elas realmente nos ajudam a nos cuidar, não só cuidar do outro. Então, para ficar bem gravado, se vocês quiserem anotar, a autoestima, que no caso vem de auto, né, de si próprio, significa o valor que você dá para si mesmo, independente do que está acontecendo ao seu redor ou da opinião dos outros. É o quanto você se estima, o quanto você se valoriza. E o quanto que você tem se valorizado? O quanto você tem se estimado? O quanto você tem cuidado de você? Então, lembre-se que não é ser perfeito, porque nós sabemos que nós somos imperfeitos e os dias eles são desafiadores, porém é a gente ser real e saber se respeitar, independente das circunstâncias que a gente está vivendo. Um exemplo que eu trago aqui para vocês. Às vezes a gente se olha no espelho e às vezes a gente olha e fala, ai, não tô legal, tô precisando de um salão de cabeleireiro, alguma coisa. Só que como que a gente tá falando com a gente mesmo? Será que a gente fala assim, ai, eu tô horrorosa hoje, ai, tô péssima. Mas será que a gente falaria assim com alguma amiga nossa? Fala, ai, mas esse cabelo tá ridículo, hein? A gente não fala assim com uma amiga nossa. Então, por que que a gente fala assim com a gente mesmo? Olha o valor que a gente dá, o peso das palavras que às vezes a gente traz pra gente mesmo. Então, ao invés da gente se olhar no espelho e falar assim, ai, tô horrorosa, tô ridícula, se olha no espelho com carinho e pensa, gente, hoje eu tô cansada, tudo bem, mas eu sigo linda porque eu me respeito. Isso é autoestima. E é onde entra a questão da terapia, que eu falo mais uma vez. Para mim, eu aprendi muito, depois, principalmente do gráfico, que tem dias que eu vou querer passar uma maquiagem mais bem feita, andar no salto, fazer um penteado. Mas tem dias que eu não vou estar com toda essa vontade, mas eu vou me respeitar, porque mesmo assim eu continuo me amando, eu continuo me valorizando. Eu só estou respeitando o meu momento. Então, o autocuidado físico, ele reflete o cuidado emocional. Então, quando você se arruma, quando você se alimenta bem, quando você dorme bem, será que seu sono está sendo reparador? Ou uma coisa que é simples e ao mesmo tempo complexa? Será que você está, pelo menos, batendo a sua meta de água do dia? Quanto de água você está bebendo? São coisas simples, mas que mostram o cuidado que você tem com você mesmo. E quando você faz essas coisas, quando você tira, que nem a Rô falou, ah, eu vou fazer uma caminhada, mas não, eu não vou conseguir caminhar 5 quilômetros, mas eu consigo caminhar 10 minutos. Você já manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo: eu me importo, é a minha saúde, é o meu cuidado. Então, um pouquinho a cada dia faz a nossa autoestima ela ser melhor todos os dias. Mas, sobre essa questão de se escutar. Quando a Rô falou sobre a sigla, é onde a gente aprende que isso transforma a autoestima da gente. São decisões, como eu falei, pequenas no dia a dia, e que quando a gente decide se escutar, entender e respeitar os nossos limites, as nossas dores, os nossos desejos, a gente começa a nos cuidar. Porque não tem como a gente se comparar com outras pessoas. Às vezes, você tem uma amiga ou um parente que a pessoa ela tem mais tempo, ela tem mais disposição. Então, por que você vai se comparar, sendo que você não pode fazer aquilo que ela pode? Mas o que você pode fazer dentro das suas circunstâncias, dentro do seu tempo, dentro dos seus limites? Tudo isso é você ouvir o que o seu corpo está pedindo, ouvir o que você pode fazer. Então, a cura começa
quando você se ouve, mas ela floresce quando você age, que foi o que a Rô falou, é a ação, decisão e ação. Então, não só adianta a gente entender o que falta na gente, mas é preciso a gente agir e agir com amor para preencher o que você precisa. Então, lembre disso, agir com amor. Quando a gente faz algumas coisas para as pessoas, quando você faz, por exemplo, às vezes tem gente que gosta de cozinhar. Você faz um bolo, um café da tarde, você faz com amor, porque você está fazendo para outras pessoas. Mas quando você faz alguma coisa para você, será que você está fazendo com amor? Ou você só está fazendo porque tem que fazer? Então a gente tira tempo para fazer as coisas para os outros. E um dia até eu conversando com a Rô, eu falei sobre isso. Cuidar da gente exige tempo. Então, será que a gente está tirando tempo no dia a dia para cuidar da gente? Então, para ficar assim, bem gravado na nossa mente, a gente não precisa estar pronta para começar a se cuidar. Basta decidir se escolher. Então, gravem bem isso. Decidir tomar uma decisão. E a sua decisão é se escolher. E isso não quer dizer que a gente é egoísta, porque a gente não vai deixar de fazer as coisas para os outros, a gente não vai deixar de servir os outros. Mas a gente tem que escolher tirar todo dia um tempinho para a gente se cuidar. Porque o autocuidado, ele é o primeiro passo da autoestima. E a autoestima é o primeiro passo da cura. Quando você se olha com gentileza, o mundo começa a refletir de volta sobre o que você acredita sobre si mesmo. E isso é muito verdade, porque pensa só, às vezes a gente se olha no espelho e se sente bem, né? Fala, ai, gente, hoje eu tô tão bonita. Parece que nesses dias não são os dias que a gente mais recebe elogio. Todo mundo chega e fala, ai, seu cabelo tá tão bonito. Ai, que bonito seu colar. Ai. Mas por quê? Você transmitiu aquilo. Você passou essa energia. E o contrário também é verdade. Quando a gente tá com autoestima mais baixa, a gente tende a mudar a nossa postura, a se sentir mais para baixo, e às vezes não, a pessoa não vai falar nada, mas a gente vai achar que a pessoa achou alguma coisa sobre nós, porque é o que a gente transmitiu para a pessoa. E as coisas refletem e voltam para nós. Então, hoje eu fico assim muito feliz de estar nesse projeto novo com a Rô, porque eu gosto muito assim do trabalho da Rosilé, do Luiz Fernando. Eles são excelentes no que eles fazem e eles terem dado essa oportunidade, para mim é muito importante porque eu sempre gostei de ajudar outras pessoas a transmitir o meu conhecimento. E no decorrer do meu trabalho, eu tenho percebido isso, como eu falei, que muitas mulheres, infelizmente, estão se abandonando. Então, hoje, eu fico muito feliz em poder ajudar você, em poder compartilhar com você que como eu mudei, como eu consegui trocar essa visão, me transformar, eu também posso te ajudar a transformar isso, essa visão que você tem de você. E agora nós somos duas mentoras, né, Rô, com um propósito, que é te ajudar a caminhar e revelar a sua melhor versão. Que todas nós temos várias versões. Nós temos versões de versão de mãe, de irmã, de amiga, mas e de mulher que se olha com amor e com gentileza. Aonde está essa versão? Será que ela está ali escondidinha? Será que ela precisa ser cuidada? Então, nós estamos aqui para ajudar você a realmente conhecer essa versão e mostrar ela, florescer ela para o mundo. E eu vou ficar muito feliz mesmo em poder te ajudar e estar nessa caminhada junto com a Ru. Todos vocês, inclusive Jéssica Ferreira, merecem 1.000 corações. Como faz o Fernando Coraçãozinho? Ele não está aqui hoje, mas ele também está aqui no meu coração, junto com vocês. E, sinceramente, é uma noite muito feliz, porque Jéssica Ferreira, ela está falando com propriedade, porque ela viveu a mudança. Então, não adiantaria estar alguém aqui comigo que não fez toda a jornada do processo. Eu lembro o primeiro dia que ela apareceu na terapia. Você lembra, Jéssica? Pode ligar seu som aí. Sim, Rui, eu fico pensando assim, ó, eu acho que eu parecia sabe aqueles cachorrinhos acuados, né? Parecia que eu me sentia tão vulnerável, fragilizada, era uma coisa assim que é muito sensível, né? Entendendo hoje até dos traços, eu acho que tinha muita coisa ali na dor.
incrível. E ela apareceu no primeiro dia e ela falou assim para mim: Eu já fiz terapia, mas não achei o caminho. Aí eu falei assim: Você se compromete? Não, eu me comprometo. Falei: Então nós vamos juntas achar esse caminho. E é isso que nós hoje estamos aqui propondo para vocês, porque essa jornada da classe de alunos, ela foi muito bem planejada. Ela foi muito bem calculada para ajudar vocês na mudança. Porque hoje eu mostrei para vocês DPA, mas vocês vão se transformar em DPR, decisão, permissão e resultado. Porque não adianta uma vida sem resultado. E eu sei que vocês querem isso para a vida de vocês. Ninguém merece viver uma vida de mais ou menos. Mais ou menos é muito morno. Então a gente tem que ir para cima. Tem sonhos aí para realizar? Vamos pôr no jogo da vida. Tudo acaba quando você respira pela última vez. Você não está aqui à toa. Não é por acaso que você está aqui. Então, eu quero fazer esse convite. Esteja conosco esses 24 treinamentos. Anota aí meu contato: 14 991 18 15 49. Faz a inscrição, esteja conosco. Uma coisa que eu gostei muito, quero muito agradecer a sua presença hoje, Jéssica Ferreira. Ela falou sobre autoestima. Autoestima não é aparência, é como você se vê. Porque você, grava para a vida, sempre vai ser o reflexo, o espelho, aliás, que vai refletir no outro. É a forma que você se vê, que você se posiciona, é a forma que o outro vai enxergar você. Acredita em mim, isso é realidade. Eu amei, anotei algumas coisas aqui que a Jéssica falou, que o autocuidado, anote aí a frase dela. Não é um interruptor que você liga, desliga, liga, desliga. Gostei também quando ela disse uma coisa que é verdade. Às vezes nós nos abandonamos porque a gente abraça a responsabilidade. Tem pessoas aqui, como ela disse, que são mães, que trabalham fora, que muitas vezes cuida de alguém da família. Mas se você não estiver bem, como você vai poder estar bem para cuidar do outro? Me responde. Tem uma pessoa aqui que ela sabe que eu estou falando com ela. Na verdade, são duas. Na minha tela, que está diferente da tela de vocês, elas estão, por incrível que pareça, aparecendo para mim uma do lado da outra. E as duas têm a inicial M. Já dei dica demais. As duas já falaram para mim em terapia que não se permitia descansar. Uma eu conheço muito intimamente, não tinha nenhum aparelho de desligar ela. E eu, na terapia, eu falava: eu tenho que ajudar você a achar o caminho do desligue, porque é ligada no 220, acorda, não sei hoje que horas acorda, mas 3 horas da manhã, se eu mandasse mensagem para ela, mas também eu já tive uma época de acordar 3 horas, estava lá ela acordada. E quem fazia essa menina parar? Hoje ela confessa para mim que ela consegue ter o momento dela de descanso com a terapia. Você sabe que eu estou falando de você. A outra, há 15 dias atrás, fez terapia comigo e falou assim: eu acho tão bonitinho, ela usa a palavra mana, né? Que é do acho que é do estado dela, uma cultura. Mana, você não sabe como essa terapia está me ajudando. Até meus filhos falaram que eu estou diferente, meus amigos. Eu estou me dando a oportunidade de descansar um pouco. Olha que coisa linda. Então, a terapia, ela realmente ajuda. E outra coisa também que eu achei muito interessante. A Jéssica falou uma frase. Você floresce quando você age. Ação, se olhar com gentileza. E uma coisa interessante também que eu vi, a Sara mandou uma mensagem que ela achava que autocuidado era futilidade. E a Sara, ela adquiriu terapia em movimento, fez o gráfico com o Luiz Fernando e pasme.
ela tem sido uma grande alegria para nós quando ela manda mensagem falando das mudanças dela. E essa mudança ela pode acontecer com qualquer um de vocês. Apenas uma decisão, uma permissão e uma ação. Eu vou falar para vocês, o conhecimento, ele é um investimento que ninguém vai tirar de vocês. Nem sempre eu fui a pessoa que sabia falar a palavra não também. Meu Deus, eu olho para trás, eu falo, como é que pode um ser humano ter sido nessa versão, né? Ter vivido nessa versão. Não sabia falar não, ficava cuidando da vida de todo mundo, mas se deixando para trás. Mas tudo na vida tem que ter o equilíbrio, não o egoísmo. Você pode cuidar do outro, sim, mas desde que você também não se esqueça. Essa é a grande jogada que terapia emocional ensina. Então é isso que nós esperamos, que vocês também tomem essa decisão, esteja nesses 24 treinamentos. Essa é a última live, né, antes do treinamento. Então, tome a sua decisão, converse com a gente. Se tiver alguma dificuldade para entrar nessa turma, fale qual é a sua dificuldade. Nós estamos fazendo o possível para caminhar junto com vocês, dar a mão para vocês, assim como alguém um dia me deu a mão, porque eu tive bons mentores, estudei, fiz formações excelentes. Eu investi no meu conhecimento porque só através dele é que eu pude fazer a minha transformação também. Hoje eu vejo a transformação de algumas pessoas porque elas decidiram, porque elas cansaram, porque elas não querem mais ser pessoas invisíveis. Então, seja uma pessoa assim também. E aí, eu vou finalizar essa parte da nossa live, deixando 1000 corações para vocês. Finalizar, e agora nós vamos ter aquele bate-papo com acolhimento, que aí vocês podem fazer perguntas, nós vamos interagir, mas não vai ter gravação, porque agora vai ser somente nós mesmo. Então vamos lá, vou interromper a gravação e agradecer a presença de todos, agradecer ao grandioso Criador também, que eu sempre digo que é pela permissão dele que nós estamos aqui todos juntos nessa noite. Então é isso aí.